de cores claras e belas, que seriam as variações dos sentimentos, emoções ou pensamentos, que também possam se manifestar de modo acidental numa alma fundamentalmente egocêntrica. Pergunta: e qual seria a natureza exata dos pensamentos responsáveis pelas formas, cores, manchas, sinais ou nódoas acidentais, na sua aura parda? Ramatiz: já vos expliquei que não há espírito absolutamente perverso, pois, mesmo no estado do mais profundo egoísmo, que é a paixão do excessivo amor ao bem próprio e desinteresse pelo alheio, ele tem momentos de angústia, saudade, ternura ou remorso, que são provenientes do impulso expansivo e ascensional, que incessantemente se origina da centelha divina palpitante do imo da alma. O espírito, por mais desprezível que se nos apresente, sempre é vulnerável a certo afeto, a algum ideal recalcado, e também pode ser vítima de suas próprias reflexões dolorosas ou desespero interior. Mesmo os seres mais diabólicos não deixam de ter saudade da família e de certos amigos que deixaram na terra, assim como há momentos, no recôndito dos seus corações, que clamam pela exaustão da própria maldade. Como a tendência inata da alma é a aventura espiritual, em afinidade com a natureza da centelha de luz interior provinda de Deus, sendo as trevas uma condição anormal, as entidades satânicas são como os viciados no álcool, que teimam em defender o sofisma de que assim é a verdadeira vida e o prazer de viver. Malgrado os entusiasmos e os poderes diabólicos, os gênios do mal comprovam que precisam viver em constante defensiva e vigilância, pois não ignoram que são odiados e vigiados pela desconfiança e hostilidade dos próprios associados e sequazes, que anseiam por suplantá-los. O diabolismo não é um estado de malignidade definitiva, porque é visitado incessantemente pelas oscilações benéficas, que vêm da intimidade espiritual e lhe enfraquecem a estrutura subversiva. Esse surto de pensamentos e sentimentos com intenções renovadoras, no psiquismo embrutecido, é que produzem novos efeitos de cores claras e límpidas sobre a aura permanente, e que em nosso exemplo tem o tom pardo terroso do egoísmo. São os sinais acidentais que se manifestam à superfície do perispírito, variando de conformidade com os sentimentos em jogo, nas cores correspondentes aos mesmos. Pergunta: podeis nos citar algumas dessas variações e suas respectivas cores? Ramatiz: supondo-se que a alma profundamente egocêntrica, do nosso exemplo, se deixasse tomar momentaneamente por alguns impulsos de orgulho, ciúme e cólera, estas seriam outras paixões acidentais projetadas sobre o seu egoísmo. Então, sobre a cor áurica pardo-oleosa permanente, do egoísmo, surgiriam nódoas ou fragmentos de alaranjado escuro e brilhante, verde em matiz sujo e encanado chamejante, que identificam, respectivamente, os padrões cromosóficos ou vibratórios do orgulho, ciúme e cólera. Em outro sentido, supondo-se um espírito cuja paixão fundamental fosse a cólera, a cor permanente de sua aura seria então um encarnado afogueado, desde que acidentalmente tivesse alguns assomos de egoísmo. O fenômeno seria inverso, pois nessa aura de encarnado permanente apareceriam nódoas ou manchas esparsas, de cor parda oleosa e suja, que é a cor do egoísmo. Os sentimentos de tolerância e urbanidade revelam-se por alguns matizes de um verde claro e transparente, a saudade fraterna ou o amor sincero se denunciam pelo rosa claro, enquanto que a ansiedade espiritual elevada se manifesta por uma formosa tonalidade de azul claro, luminescente, cujas cores, como formosas centelhas policrômicas, têm alguns momentos de vida, como sinais acidentais elevados sobre a aura fundamental do espírito. Pergunta: tomando por base o exemplo que destes, de um tipo de alma extremamente egoísta, quais seriam, em sentido oposto, as características assinaláveis no perispírito de uma alma elevadíssima? Ramatiz: um espírito elevadíssimo de imenso amor para com a humanidade, como Francisco de Assis, por exemplo, possui uma aura fundamentada em um tom rosa claríssimo,
impregnado de suaves matizes de lilás resplandecente, indescritíveis à visão humana, em que o rosa interpreta o amor incondicional e o lilás a humildade espontânea. Mas um tipo espiritual, mais afim à natureza de um Buda, por exemplo, cujo equilíbrio e santidade muito deviam à sua grande sabedoria e um mentalismo de alta espiritualidade, deve possuir uma aura baseada num amarelo dourado, formoso e franjado de azul claro, em cintilantes filigranas ele formar em extenso bordado. Esses tons indicam também elevada sabedoria espiritual, quando aliada ao poder de grande concentração mental. Suponhamos que se trate de um espírito da mais extrema e consciente humildade, vivendo a espontaneidade da flor em viva doação ao mundo. A sua aura pode ser formada por um rosa formoso claro, ou então pelo lilás resplandecente, exudando o mais suave aroma de violeta sidérea, se além da humildade ele já tiver alcançado os dons da sabedoria sideral. O admirável lilás tanto pode se apresentar matizado de lantejoulas douradas e refulgentes, entrecortadas de fios diamantíferos, com reflexos amarelos, como envolta por majestoso rendilhado fulgindo no matiz do ouro. Só a aura de Jesus, com a sua cor lirial, imaculada, e impossível de ser concebida pela mente humana, apresenta manifestações mais belas do que as que estamos descrevendo no momento. Em sintonia com as cores áuricas das entidades de alta vibração espiritual, também se manifestam os demais fenômenos do perispírito, como o magnetismo balsâmico, a temperatura sedativa e os odores inebriantes que lembram os do jasmim, da violeta, do sândalo ou da açucena. Quando algum médium muitíssimo sensível consegue pressentir a aura de algum desses gloriosos espíritos, guarda uma recordação imorredora em sua vida. Muitas criaturas eram curadas ao simples toque nas vestes de Jesus, enquanto outras se sentiam tão hipnotizadas à sua presença, que asseguravam ter visto as luzes dos anjos e sentido o perfume dos céus, em torno da aura do sublime Cordeiro de Deus. Pergunta: é devido a esses fenômenos que certos videntes aludem a espíritos que já têm luz, enquanto outros se lhes aparecem imersos nas sombras? Ramatiz: a humanidade terrena vai pouco a pouco despertando para o entendimento dos valores intrínsecos das cores, que cedem muito de sua natureza substancial exclusiva e mesmo de apresentação emotiva. Atualmente, já se constroem hospitais cujos aposentos são decorados de acordo com as necessidades terapêuticas de cada doente, comprovando-se que a cromosofia, ciência da cor, desenvolve-se gradativamente através do estudo dos efeitos dos matizes coloridos sobre o caráter e a psicologia humana. Muitos pintores modernos têm se desinteressado das formas exclusivamente acadêmicas, com suas configurações clássicas, para só se dedicarem à pesquisa da pintura em função exclusiva da misteriosa mensagem espiritual da cor. Surge-lhes a esperança de que, na intimidade singela das cores, seja encontrada uma das mais importantes mensagens capaz de colocar o homem em relação experimental com os matizes fenomênicos do mundo astral. Os estudos sobre o efeito da cor no sistema nervoso já se afastam da observação puramente objetiva, porque o homem já começa a perceber sua influência direta na psique humana. No futuro, os cientistas poderão avaliar as nuances do caráter e as tendências dos espíritos encarnados examinando as irradiações cromosóficas de suas auras, que muito em breve começarão a ser sensíveis no aparelhamento dos laboratórios terrenos. E quando o homem puder verificar que a criatura humana irradia de si um tom colorido, em perfeita sintonia com o seu caráter e temperamento psicológico, é certo que haverá completa reforma pedagógica e correcional no vosso orbe. Mesmo a solução do problema do menor delinquente será bastante favorecida, graças aos diagnósticos a serem obtidos pelo exame das cores áuricas, e pela possibilidade de se poder ajustar cada espírito reencarnado ao seu ideal e à fonte emotiva protetora do seu tipo psíquico.
A cromosofia astral é a ciência que no além os espíritos se devotam com muito carinho, representando um avançado ramo do cientificismo transcendental, que no futuro será divulgado ao vosso mundo. Estudando-se os efeitos áuricos coloridos, poder-se-á descobrir com mais facilidade a origem dos pensamentos prejudiciais ou tolos, das crianças, e então poderão elas ser encaminhadas para um curso benfeitor, evitando-lhes as inconsciências perigosas e os efeitos reflexivos das vidas anteriores. É certo que os videntes encarnados já podem distinguir algo do padrão fundamental benéfico ou maléfico, sádio ou enfermo, das almas desencarnadas, ao perceberem que as felizes são nimbadas de luzes e emanações atraentes, enquanto os infelizes e escravas das paixões inferiores têm o seu perispírito confundido com as sombras opressivas. Pergunta: por que motivo não podemos aplicar a nós mesmos essa admirável ciência das cores, que identifica as diversas emoções e os fundamentos psíquicos da alma? E por que nos custa tanto compreender que o pensamento seja dínamo propulsor de todo esse mecanismo imperceptível para os nossos sentidos comuns? Ramatiz: ainda são raros os encarnados que podem compreender quão poderosa é a força do pensamento e o seu maravilhoso poder de alquimia sideral, que modifica a vestimenta perispiritual da alma. Como ainda não podeis comprovar objetivamente a força mental que provoca as modificações plásticas e fundamentais no organismo de carne, duvidais da presteza e do poderio ideoplástico com que essa mesma energia mental pode modificar o vosso perispírito. A encarnação obscurece o poderoso dínamo da memória etérica, fazendo-a esquecer a sua realidade maravilhosa do além, por cujo motivo também não vos é dado compreender todas as funções admiráveis das cores, em sua sutil operação sobre a vossa emotividade espiritual. Pergunta: então é devido a essa força do pensamento, aloando fortemente e podendo modificar o perispírito, que alguns desencarnados assumem a forma e a fisionomia animalescas? Ramatiz: é evidente que, se os pensamentos nobres e as ações boas aperfeiçoam a forma do perispírito, estampando no semblante dos seres os traços da ternura e beleza espiritual, os aviltamentos imprimem nele as linhas monstruosas e produzem estigmas animalescos na criatura. Os das paixões descontroladas vergastam terrivelmente a contextura delicada da fisionomia perispirítica, cunhando nela a configuração e o aspecto da predominância animal do passado. A alma é exclusiva responsável pelos seus próprios pensamentos, sejam bons ou maus, agradáveis ou horripilantes. A conhecida teoria das ideias fixas, tanto tempo comentada pelos discípulos de Freud e pelos estudiosos da psiquiatria, constantemente é indicada como a responsável pelos mais variados tipos de alienações mentais de infelizes criaturas dominadas pelos estigmas esquizofrênicos. Mas o certo é que os psiquiatras comumente ignoram que muitos desses estigmas ultrapassam os limites do berço físico, pois têm suas origens principais no passado longínquo. Quantas vezes o tipo popular de rua não passa da reprodução viva do reflexo doente do passado, quando seu espírito perturbou-se pela sagacidade intelectual, pelo excesso de riqueza, pelo abuso do mando ou devido a qualquer privilégio aristocrático. A humanidade pouco sabe ainda do poder criador ou destruidor que se encerra na simples emissão de um pensamento e que, agrupando as energias dispersas e emitidas por outras mentes que funcionam na mesma faixa vibratória, pode ser arregimentado para os objetivos mais perigosos. As formas pensamento que se plasmam continuamente nos centros cerebrais produzem substâncias imponderáveis para a rudeza dos sentidos físicos, mas grandemente influenciáveis no sistema nervoso e endocrínico, podendo tanto acelerar como retardar a produção de hormônios do sistema glandular. É de senso comum que a glândula tireoide é de grande importância no desenvolvimento somático do indivíduo e na sua manifestação psíquica no mundo. O seu simples aceleramento fisiológico basta para que se produzam certas alterações no rosto, como, por exemplo,
os olhos esbugalhados e a fisionomia angustiada, roubando a serenidade habitual da expressão humana. Embora se procure verificar cientificamente o roteiro carnal que compõe ou altera a fisionomia, o certo é que esta se plasma vigorosamente influenciada pelas energias psíquicas, que atuam nos sistemas responsáveis pela sua exteriorização objetiva, como os hormônios, por exemplo, que, influindo na circulação, aceleram ou reduzem os movimentos musculares e ajustam as coletividades celulares, dando a conformação biológica. É indiscutível a profunda diferença entre um rosto humano de semblante sereno e convidativo e o de outra pessoa que vive num ritmo de sofrimento atroz ou que tem os olhos esbugalhados e a palidez cadavérica, devido a um acontecimento assustador. Notar que os extremos fisionômicos, da alegria e da dor, que em alguns segundos podem se mostrar na mesma criatura, parecem retratar dois indivíduos completamente diferentes entre si. O homem pessimista, letárgico ou hipocondríaco sente dificuldade até para rir, pois é de catadura conventual e aspecto desanimador, capaz até de perturbar o sorriso da criança. No entanto, aquele que vibra sob o júbilo das atividades construtivas e busca os bens superiores, aceitando a vida humana como um ensejo educativo de libertação espiritual, imprime no seu rosto um cunho estimulante de simpatia, que a própria velhice custa roubar das faces. Que é isso tudo senão resultado do próprio modo de a criatura pensar e viver as suas emoções em contato com o mundo. Embora seja o mecanismo funcional do corpo físico que modifica a expressão da fisionomia humana, através das operações seletivas dos seus sistemas orgânicos, é a mente que plasma no rosto aquilo que a alma cultiva e extravasa entre as fronteiras do seu psiquismo. O rosto apenas reflete para a luz do mundo material aquilo que a alma já configurou com prioridade no seu mundo astral e mental. Por isso é que encontrareis do lado de cá profundos estigmas animalescos no espírito desencarnado, pois a sua forma, tendo sido violentada pelo bombardeio das forças mentais perniciosas, deformou-se nas suas tradicionais linhas de forças magnéticas e coordenadoras da configuração humana. O homem que chafurda continuamente no charco das paixões inferiores faz reviver em si mesmo os velhos estigmas da sua animalidade ancestral e, conforme o tipo da paixão que cultuar mais desbragadamente, também provocará em si mesmo um desenvolvimento enfermiço da configuração do animal que mais vivamente reproduz aquele tipo de paixão. Daí o motivo por que ser-vos-á possível encontrar no mundo astral glutões de olhos miúdos, encravados num rosto afunilado de narinas achatadas, com forte estigma suíno, espíritos avaros, de olhos cúpidos e rosto adunco, de mãos e pés crispados como garras, perfeitamente comparáveis à ostensiva figura do abutre, ou então criminosos vorazes e cruéis, com a fisionomia alongada e orelhas pontiagudas ao lado de olhos de aço, que se movem felinamente como o lobo à espreita da vítima. Pergunta: então o instinto animal preponderece sobre o psiquismo humano já desenvolvido através da trajetória milenária? Ramatiz: conforme já vos dissemos, o perispírito é um efervescente aglomerado de energias que assumem rapidamente as mais inconcebíveis configurações, obediente à força do pensamento e ao desejo do espírito, ao passo que o pesado corpo de carne é como um biombo que, só depois de muito tempo, expõe ao mundo exterior as transformações definitivas da alma. Quando as emoções violentas explodem de súbito naqueles que ainda não possuem o controle evangélico sobre as paixões animais, elas produzem na aura os sinais flamejantes do relâmpago, ou centelhas ameaçadoras, em cores vivíssimas, que se ajustam hermeticamente ao conteúdo mental e às emoções descontroladas. Como o perispírito é um produto de milhares de séculos, tendo se caldeado lentamente desde as espécies mais inferiores, é óbvio que ele ainda possui em sua contextura a síntese atávica de todas as paixões, impulsos e instintos animais, que não só lhe forneceram o magnetismo criador,
como ainda protegeram a sua configuração e os seus primitivos ensaios de ancestralidade biológica. Os cientistas do vosso mundo têm elaborado exaustivos compêndios de anatomia, fisiologia, genética, zoologia e embriologia, nos quais tratam de todas as minúcias do corpo físico. Assinalam que os próprios segmentos de vários órgãos internos muito se assemelham a determinados aglutinamentos de formas embrionárias, como répteis, batráquios e aracnídeos, que mais parecem ter se agregado disciplinadamente, para então se constituírem em vigorosos sistemas orgânicos do corpo humano. Sob a mesma regra de hereditariedade física biológica, também há no perispírito um produto psíquico, como resultante de sua concentração energética nos planos interiores da vida, que possui algo da influência evolutiva dos próprios vermes, répteis e animais que contribuíram para formar o organismo instintivo do homem, apropriado ao desenvolvimento de sua razão. Indiscutivelmente, é bem grande a diferença de ação e instinto entre as próprias espécies animais. A raposa sobrevive requintando a sua astúcia inata. O leão, símbolo de lealdade animal, enfrenta o adversário em campo aberto. O tigre ataca traiçoeiramente e, farto, se retira. Mas a hiena, cruel e vingativa, mata pelo simples prazer de destruir. E já se podem anotar diferenças de temperamentos psíquicos até no semblante do animal, pois a enorme distância emotiva no olhar nobre do cão inteligente e amigo, comparado à expressão cínica do olhar do macaco. Na própria raça ou espécie já diferem os estigmas que revelam a paixão interior. O cavalo ereto e fogoso, cujo olhar é inteligente convite para a galopada, não parece irmão do animal humilhado ao varal da carruagem, olhos no solo, já meio insensível ao chicote e entregue passivamente à sua sina. Cães nascidos da mesma prole revelam paixões diferentes entre si. Há o valente que enfrenta o próprio homem, o covarde que foge do gato esquelético, o traiçoeiro que ataca sorrateiramente e o flegmático, cujo sono ninguém perturba. Essa dinâmica das paixões animais, que varia entre os próprios grupos racistas, é que comanda então os estigmas, assim como na licantropia o paciente chega a transformar a fisionomia pela ideia fixa de supor-se um lobo. Pergunta: dentro da nossa compreensão humana, é difícil entendermos essa relação psíquica entre os animais e o perispírito do homem, pois, na tela de nossa mente, os animais se parecem a seres demasiadamente físicos, como uma superação já vencida do passado, e impotente para impor os seus estigmas primários. Ramatiz: há um psiquismo acumulado e latente no organismo físico, que é a soma de todo o esforço de adaptação ao meio por parte da espécie animal. O corpo humano mais se assemelha a um coquetel composto com um pouco do psiquismo coordenado de cada espécie animal, que tem servido na esteira do tempo para formar o automatismo da vida instintiva e ligar o feto à matriz uterina. Nessa hora do encontro do espírito com a carne, o homem e a mulher, configurando dois campos magnéticos opostos, transmutam energias vindas do alto e forças criadoras do mundo instintivo, dosadas pela psique animal, as quais fazem o seu misterioso enlace na zona do plexo abdominal, que é o exato limiar controlador dos automatismos criadores. O corpo humano é um vaso vivo de energias milenárias, colocadas ao serviço do espírito encarnado, mas que reagem à sua atuação e tentam impor os seus valores instintivos caldeados no pretérito. O espírito tanto pode se tornar um comandante vigoroso e emancipado, capaz de controlar o seu exército de entidades microscópicas, como também se transformar num infeliz farrapo psíquico, arrastado sob o império dos estigmas do atavismo animal. E se não houvesse essa reação incessante, a matéria perderia sua razão de existir e sua utilidade pedagógica, pois, na falta do inferior para se catar o superior, é óbvio que ocorreria a estagnação espiritual. Graças a esse entretenimento milenário é que se desenvolve o raciocínio e se apura a consciência espiritual da alma encarnada. O espírito,
O perispírito e o corpo terminam formando uma só entidade nesse aspecto trifásico: o pensamento, a energia e a matéria. Daí os motivos por que ainda perduram na ação perispirítica do corpo físico os velhos estigmas das paixões animais, como produto resultante dos períodos de formação da carne e da organização humana. O corpo pode ser comparado ao positivo da fotografia, revela à luz exterior o conteúdo exato do negativo psíquico, mas é necessário convir em que, para a revelação perfeita do seu conteúdo, também precisam existir ingredientes químicos e apropriados para a materialização do psiquismo na tela física. E são os impulsos da ancestralidade animal que representam o revelador químico com que a alma reproduz, no corpo físico, o seu conteúdo psíquico, para depois retificá-lo no frenamento compulsório pelas rédeas da vida física. Pergunta: não poderíamos considerar as paixões como produtos exclusivos da carne? Ramatiz: não pretendemos afirmar que as paixões sejam produtos exclusivos da carne e não do próprio psiquismo, assim como ser-vos é impossível determinar exatamente a fronteira onde ambos se separam. Por isso, recomendamos que eviteis o equívoco do extremismo, pois na vida cósmica nada subsiste completamente isolado. Há vida embrionária tanto na pedra, que se apura para habitar expressões mais evoluídas, como no potencial de energia livre com que o espírito modela o seu corpo físico e o ajusta à disciplina das forças atávicas das espécies animais. Daí a luta incessante entre as forças psíquicas despertadas na alma e as energias vigorosas da descendência animal, que servem para plasmar, no cenário da matéria, o seu veículo físico de progresso, e ao mesmo tempo torná-lo um instrumento retificador das mazelas e imprudências pregressas. Ante a mais sutil displicência mental, o corpo físico reage, atento e impulsionado pelo seu atavismo inferior. No entanto, só a vontade espiritual treinada ou a inspiração superior pode fazer cessar essa violência instintiva ou dar-lhe uma direção construtiva. A mesma força mental explosiva que, num homem vigoroso, aciona-lhe o braço e faz esmurrar o seu adversário, pode existir ainda com mais veemência no paralítico humilhado, cuja cólera deixa de se materializar através da brutalidade física, mas pode se revelar mais violenta no seu olhar enfurecido. É força represada no intercâmbio milenário, pronta a agir mesmo sob o menor impulso mental, fazendo com que o espírito, por vezes, imediatamente se arrependa da reação violenta que deu corpo devido a qualquer singela provocação. Se não for a força do psiquismo oculto também atávico, do animal, talvez muitos homens pudessem represar as suas precipitadas ordens mentais de reagir, que intempestivamente os levam à violência. Mas o instinto animal, quando acorda no seu psiquismo milenário, que é só impulso e instinto, não dá mais tempo para que o espírito possa frear-lhe mudar de ideia, salvo quando já dispõe do admirável domínio das paixões inferiores, como ensinado por Jesus. De outra forma, a alma só pode se tornar uma imprudente colecionadora de estigmas animais. Capítulo 18. O suicídio e suas consequências kármicas. Pergunta: supondo-se que alguns encarnados que se suicidaram no passado se rebelam em futuras encarnações contra as novas provas dolorosas de retificações espirituais e resolvam suicidar-se novamente, quais serão os recursos empregados pelos mentores espirituais, a fim de que esses infelizes irmãos não possam fugir às provas redentoras? Ramatiz: não é preciso que os prepostos espirituais criem situações propositadamente punitivas para que esses espíritos rebeldes não fujam de suas provas, pois eles mesmos criam suas condições expiatórias quando avançam em demasia na sua revolta e ficam manietados aos resultados de suas próprias ações. Assim como o trovão desfere o raio, que carboniza substâncias na atmosfera carregada de eletricidade, os espíritos revoltados também produzem venenos mentais e astrais violentos, que os vitimam sob terrível intoxicação e os debilitam, minando-lhes até o senso psíquico de coordenação mental.
sobrecarregam-se de corrosivos produzidos pela mente em rebeldia, como produtos da cólera, da raiva ou do ódio, e que na lei de correspondência vibratória se condensam e incrustam na superfície delicada do perispírito, tornando-o terrivelmente enfermo. Durante a reencarnação, o perispírito é obrigado a reduzir-se até se encaixar perfeitamente na forma fetal que se encontra em gestação no corpo feminino para, então, despertando aos poucos, desenvolver-se aglutinando os novos elementos biológicos da linhagem hereditária a que se encontra ligado e que hão de constituir-se no seu novo corpo carnal. À medida que vai crescendo o embrião no ventre materno, o perispírito vai se libertando gradativamente de sua carga astral venenosa, que se transfere para o organismo tenro em formação, para mais tarde surgir a mesma enfermidade em toda a sua eclosão perniciosa. Em certos casos, o encarnante drena com demasiada violência o conteúdo tóxico do seu perispírito para o novo corpo físico, ainda em vida uterina, resultando que, ao nascer, já se apresenta com terrível lesão, enfermidade ou estigmas congênitos. Em verdade, o corpo carnal é a materialização completa do perispírito na matriz uterina, e se plasma sob o princípio atualmente esposado pela ciência, de que a matéria é energia condensada. Deste modo, todas as forças envenenadas do psiquismo doentio, que se geraram pela rebeldia, cólera, irascibilidade ou fúria suicida, baixam vibratoriamente durante a acomodação do perispírito no órgão etérico da gestante e, à medida que vai se constituindo o novo corpo, também absorve os venenos da veste perispiritual do encarnante. A carga tóxica transfere-se desta última para o corpo tenro, que depois será, então, um instrumento de sofrimentos e dificuldades para o seu próprio dono, vítima de suas tropelias e invigilâncias pretéritas. Então o indivíduo poderá nascer com o corpo coberto de chagas incuráveis, lesado no sistema circulatório, nervoso ou linfático, ou enfermo de outros órgãos vitais do corpo. Em certos casos, as perturbações nos plexos nervosos ou na zona cerebral são as responsáveis por angustiosas paralisias, quadros mórbidos de alucinações vividas no astral inferior, ou ainda pelos estados confrangedores da epilepsia. Justifica-se, então, a existência dessa tenebrosa caravana de criaturas teratológicas, imbecilizadas ou portadoras das mais aberrativas atrofias, que expõem os seus molambos de carne pelas ruas das cidades ou se arrastam grotescamente como inquilinos torturados de um mundo infernal, e em ânsias frementes de viver. São infelizes almas que há muito tempo vêm se estertorando no resgate dos mais trágicos desatinos do passado ou, então, inveterados suicidas que fugiram da vida esfrangalhados sob veículos ou por quedas desesperadas, carbonizados pelo fogo, envenenados pelos corrosivos ou aniquilados pelas armas de fogo ou pelos punhais. A lei kármica então os manietou aos resultados dos próprios tóxicos e lesões perispirituais que em momentos de vingança geraram contra os princípios harmônicos da vida humana. Em consequência, aqueles que se suicidaram em uma encarnação e que, em novo auto de rebeldia, se trucidam em reencarnações retificadoras, são apanhados pelo próprio cientificismo regulador da vida e agravam, ainda mais, as suas situações dantescas. O karma os enlaça novamente e eles retomam ao mundo físico amordaçados aos próprios ergástulos de carne. Muitas vezes renascem imbecilizados e com fugídio sopro de consciência flutuando sobre o vigoroso instinto de vida animal, que então se encarrega de impedir-lhes a coordenação psíquica para efetuarem qualquer novo auto de suicídio. Pergunta: qual a consequência educativa, para a alma, em renascer completamente tolhida nas suas ações físicas? Ramatiz: em virtude de a alma ficar impedida de aniquilar o seu corpo carnal em nova tentativa de rebeldia, pois que o seu psiquismo se encontra oprimido pela força da animalidade, que é todo instinto de sobrevivência, pouco a pouco acostuma-se à existência de que pouco participa, a qual a lei do karma o habitua,
como um exercício recuperador da vontade que se encontra subvertida. Desse modo, o inveterado suicida, que era avezeiro em destruir os seus corpos físicos nas vidas anteriores, passa novamente pelo mundo, porém traumatizado pela mesma lei que violentou, impossibilitado de viver a sua própria existência ou vontade psíquica perigosa. É obrigado a viver apenas a vontade instintiva do corpo atrofiado ou imbecil, que então lhe cerceia o espírito e obriga a permanecer impotente, no seio da mesma vida animal que desprezou outrora. Em face de ter sido sempre um espírito viciado ao suicídio, com desprezo pela vida humana, eis que a lei o coloca exatamente no limiar dessa mesma vida que tanto subestimou, impedindo-o de agir e intervir contra ela seu talante. Diante da vida em eterno progresso e responsável pela angelitude de todos os filhos de Deus, os suicidas rebeldes estacionam nas fronteiras perigosas de suas próprias insânias, mas novamente se reeducam, sob a paradoxal terapêutica de desenvolver a vontade de viver, pelo próprio impedimento da vida. Pergunta: desde que os venenos produzidos pela mente rebelde do suicídio tornam o imbecil na futura existência e impedem-lhe a vontade consciente, a fim de não praticar novo suicídio, devemos supor que todos os suicidas rebeldes ficam submetidos implacavelmente a um destino expiativo. Ramatiz: como essas atrofias variam de conformidade com o conteúdo psíquico deletério e próprio de cada alma delinquente, nem todos os suicidas renitentes se reencarnam como imbecis. Também os encontrareis conscientes de si mesmos, sofrendo provas iguais às que purgam outros espíritos galvanizados no mal, que se movem pelas ruas das cidades como verdadeiros trapos vivos e de sistema nervoso completamente perturbado. Lembrando a figura de fardos vivos atirados nos catres dos hospitais, colocados em cestos, caixotes ou veículos apropriados, muitos vivem à cata de esmolas ou são tratados por outras almas às quais o destino os algemou como parentela consanguínea. Às vezes esses infelizes movem apenas os olhos, onde ainda brilha uma réstia da consciência que os ferreteia em surda revolta, enquanto os lábios mal retêm queixas, revoltas e disfarçado ódio contra a vida e os seres. Há momentos em que o fulgor odioso do seu orgulho ferido e exaltado no passado rebela-se até contra a mão amiga que ainda lhes estende a esmola. Doutra feita, todo ser se crispa num hercúleo esforço, buscando atear a vida ao seu sistema flácido e atrofiado, como se uma fúria homicida eclodisse do espírito subjugado para se transformar em brutal vingança contra as criaturas do que se movimentam alacres e festivas ao seu redor. Então os olhos abatidos e compulsoriamente humilhados insuflam-se de cólera, e a fúria interior consegue ainda extravasar pela carne doentia e pelos nervos laços, movendo os membros contra o cão inofensivo ou então furtando-se na destruição maldosa da ave ou do inseto inofensivo. No entanto, nenhuma injustiça se lhes desabou no destino trágico, é apenas a colheita consequente à semeadura imprudente do passado, em que tantas vezes resistiram à lei do amor e ao aproveitamento dos bens da vida física. Esses infelizes ex-suicidas, em sua situação grotesca e deserdada, plasmam o resultado do próprio destino que geraram outrora e através da mente deformada, pois os seus corpos estropiados não passam de materialização viva dos mesmos desejos do pretérito quando, revoltando-se devido às primeiras insatisfações ou caprichos frustrados, destruíram o precioso instrumento da vida humana, que lhes fora concedido como valiosa oportunidade de ventura espiritual. A velha imagem suicida e destrutiva do passado transferiu-se de uma existência para outra, constituindo-se em novos reflexos suicidas no campo mental, e atingindo implacavelmente a sede da vida carnal, reproduzindo em execrável deformidade aquilo que antes apenas vivia no subconsciente da alma, como quadros torturantes da hora derradeira da morte translocada, no passado. O molde perispiritual, tão castigado nos suicídios pregressos, termina plasmando na carne, sob a mesma tensão e deformidade de suas linhas de forças sustentativas,
A figura enferma que o espírito delinquente tanto lhe impôs no psiquismo sobrevivente. E o destino, que então parece manifestar-se tão trágico, ainda é o serviço benfeitor oferecido pela lei do karma ao espírito rebelde, pois, sofrendo na sua desdita redutora da vida humana, também se reajusta espiritualmente na própria carne embrutecida que lhe tolhe a revolta interior. Essa lei ajusta-lhe em tempo preciso os recursos e os elementos do mundo físico que possam auxiliar a drenação da toxidez tão cruciante do perispírito e refrear os seus impulsos violentos no ergástulo retificador da carne. Pergunta: mas, voltando à pergunta anterior, devemos supor que tais tipos de suicidas sempre hão de se reencarnar impedidos da consciência de si mesmos, ou então privados de sua liberdade orgânica no mundo físico? Ramatiz: da mesma forma como pode existir diferença de recursos terapêuticos para os enfermos com igual manifestação patogênica, o cientificismo do mundo espiritual, embora usando de técnica diferente, também consegue obter resultados diversos nos mesmos casos de suicidas inveterados. Muitos suicidas rebeldes renascem sob condições tão enfermiças que, perturbando-lhes parte da razão, também os impedem de cogitações filosóficas demasiadamente mórbidas e perigosas, passíveis de induzi-los novamente à autodestruição. Sofrem por isso de amnésia parcial na consciência espiritual, ficando com os seus poderes e raciocínios reduzidos, e que assim não revelam toda a sua velha estrutura psíquica já acumulada no tempo. Outros retornam ao mundo com a sua inteligência bastante velada e nascem no meio dos brutos e ignorantes, onde atuam sem a grande capacidade do passado, incapazes de uma compreensão psicológica além do ramirrão da vida cotidiana. Não ficam imbecilizados, sem a consciência de suas ações, mas também não gozam totalmente do poder arguto da análise e dos seus requintes filosóficos habituais. As suas necessidades intelectivas e morais são poucas, pois nessa piedosa readaptação à existência humana, pouco mais exigem do que é necessário para o animal doméstico. Normalmente, só comem, bebem, dormem e procriam, sem que lhes passe pela mente qualquer outra ansiedade além dessas satisfações rudimentares. Pergunta: que tipo de suicidas foram essas almas, no passado? Ramatiz: trata-se de almas que, em face de sua excessiva agudeza mental e raciocínios perturbadores no passado, saturaram-se dos propósitos comuns da vida humana, sem ainda haverem compreendido seus sublimes objetivos espirituais. Algumas, em vidas sucessivas, fartaram-se epicuristicamente com os requintes intelectivos e sem objetivos de estímulos espirituais, para depois se deixarem dominar pelo prazer da pura abstração ou especulação filosófica, terminando intoxicadas pelo invencível tédio e pessimismo, que as abateu sem lhes colimar um objetivo justo. Muito antes de perceberem a finalidade inteligente e gloriosa da existência humana e dos objetivos do espírito imortal, destruíram seus corpos pelo suicídio insano. Petrificaram suas emoções de alto nível angélico, confundindo a inesgotável capacidade eterna da consciência espiritual com o limite do intelectualismo puro do homem encarnado. São tipos de suicidas inveterados, vítimas de sucessiva intelectualização, pois, supondo-se mestres de arguta sensibilidade no trato da matéria, na verdade não passam de infelizes vítimas de saturação intelectual, que acreditam ter resolvido o destino da vida examinando a fenomenologia provisória do mundo físico através das acrobacias no trapézio da mente humana. Pergunta: quereis nos explicar melhor o que seja essa saturação intelectual? Ramatiz: referimos-nos àqueles cujo raciocínio demasiadamente especulativo e ao mesmo tempo egocêntrico os torna aprisionados no labirinto do seu círculo vicioso intelectivo e, assim como faz o escorpião encerrado no círculo de fogo, preferem o suicídio mais calculado do que motivo, antes de tentarem atravessar a linha das chamas. São poetas, oradores, cientistas ou artistas famosos, que se habituaram ao sucesso e aos mimos do mundo,
atribuindo demasiado valor às formas transitórias da vida terrena. Quando saturados ou decepcionados, muitos, que até merecem a devoção pública e louvores justos, aliciam motivos tolos para justificarem o seu suicídio resultante da confusão e tédio mental. São profundamente traídos pela sua própria insensibilidade psíquica para com os motivos da vida oculta espiritual. Descrentes da sobrevivência da alma, a sua estrutice os leva a matarem o próprio corpo, na ingênua crença de desaparecerem da vida imortal. Alguns deles tombam ao colher a primeira flor no jardim da vida, certos de que o mundo os chorará inconsoladamente. Em encarnação futura, porém, a lei do karma ajusta-os de acordo com a terapia que se fizer mais eficiente, pondo-lhes piedoso véu sobre a consciência intelectual muito requintada e auxiliando-os a se recomporem gradativamente, evitando que engendrem raciocínios muito avançados e sofram de novo a saturação mórbida intelectiva, antes do conhecimento da vida no além. A bondade do Criador auxilia-os a recuperarem o prazer pela vida, em uma ou mais existências terrenas, enquanto a excessiva argúcia e o requintado intelecto permanecem em estado latente, no âmago da alma, aguardando que a sensibilidade psíquica seja primeiramente ativada, dando-lhes a direção certa para o gosto às reflexões exatas sobre a vida mortal. Pergunta: se assim, estamos propensos a crer que, neste caso de ajuste reencarnatório, haja certo protecionismo da divindade. Parece-nos que, enquanto nas existências posteriores se registram padecimentos atrozes para alguns suicidas, outros gozam de alguns favores como dessa piedosa redução de consciência feita aos suicidas saturados intelectual ou filosoficamente. Que nos dizeis? Ramatiz, a lei do karma sempre age de modo justo e, durante a sua aplicação, aproveita os valores morais já consagrados na contextura da consciência dos espíritos faltosos, para aplicá-los em favor do bem coletivo. Essa lei pesa desde a mais sutil atenuante e ação benéfica, durante as provas espirituais retificadoras, pois a sua ação é educativa e não punitiva, embora ajuste a causa de um delito a um efeito corretivo sob igual intensidade. Já vos temos lembrado de que a lei kármica não tem por função vingar qualquer agravo cometido contra a divindade, pois não existem agravos que atinjam a Deus ou as autoridades espirituais superiores, pois que os atingidos são exatamente os seus próprios autores, sem a necessidade de um tribunal sideral para avaliar culpas e exarar sentenças punitivas. O processo sideral ajusta os resultados bons ou maus, produzidos pelas causas acionadas pelos seus próprios agentes para, em seguida, auxiliá-los a empreenderem as providências necessárias e indicadoras dos caminhos certos para sua aventura espiritual. Se o homem confiasse decididamente na lei superior, aceitando todos os princípios e convites da vida angélica, assim como o carbono submisso aceita o buril do ourives para se tornar o brilhante e formoso, desapareceria toda a resistência kármica humana e agiria apenas o sentido espiritual condutor para a felicidade eterna. Embora a criatura não se submeta espontaneamente aos ditames certos da evolução espiritual, a lei pesa sobre as atenuantes e agravantes ao organizar as reencarnações retificadoras dos faltosos. No caso de um suicídio quando, apesar de haver destruído a sua vida num momento de insânia mental ou de excessivo intelectualismo, o deslocado haja sido criatura benfeitora ou deixe motivos ou realizações úteis à coletividade, malgrado o espírito não se livre dos padecimentos específicos ao seu caso, após a desencarnação violenta, gozará de atenuantes na existência futura, graças ao serviço útil superior. É justo que o escritor, o filósofo, o cientista ou artista, que hajam sido bons e sinceros em suas obras, devam ser tratados sob melhor condição, apesar de se haverem suicidado pela incapacidade de assimilar os verdadeiros motivos espirituais da existência humana. Cabe-lhes pessoalmente a culpa de terem destruído a sua maquinaria carnal de experimentação humana, mas também merecem a atenuante reeducativa da piedosa redução consciencial,
se anteriormente visavam elevar o padrão moral do mundo, apesar de sua imaturidade espiritual tê-lo cegado sobre a vida mortal. No entanto, seria flagrante a injustiça, se a lei também aplicasse o mesmo tratamento àqueles que não trepidam em se suicidar, abandonando covardemente a sua família e a responsabilidade da vida humana, apenas porque já se encontram fartos de todas as sensações inferiores e se rebelam contra os reveses da experimentação espiritual. A reencarnação corretiva e a reeducação psíquica atenuada poderão modificar o ex-suicida, transformando mais rapidamente num tipo de alma benfeitora e laboriosa e que, após despertar a sua sensibilidade espiritual, ainda será mais útil à humanidade, porque se trata de criatura também aprimorada pela razão. Mas ao suicida rebelde, frustrado pelo prazer, ou vingativo, só a dor incessante será capaz de romper os grilhões do seu instinto inferior e das paixões insaciáveis, que prendem a alma às existências de caprichos e desejos pessoais, à maneira do caramujo na sua concha egocêntrica. Pergunta: e no caso desses espíritos mais intelectualizados, que se suicidam por saturação, como dizeis, também são atenuados no astral os sofrimentos que são próprios dos demais suicidas truculentos? Ramatiz: a lei kármica não se modifica diante do tipo de efeitos decorrentes de causas semelhantes, mas sim dá a cada um conforme as suas obras. Assim, o suicida mais emocional sofre os quadros torturantes de modo mais objetivo, isto é, mais propriamente no seu veículo astral, que é a zona de apoio emotivo do perispírito. Malgrado a figura imperfeita, diríamos que, nesse caso, o suicida sofre mais diretamente em sua carne perispiritual. O suicida se apavora e se arrepele diante de sua loucura suicida e a precipitação em destruir-se quando se descobre vivo, e ainda em pior situação, no além. No entanto, se foi um intelectual, podendo dispor de raciocínios ponderados, quando se matou certamente o fez depois de maduras reflexões, quase sempre decepcionado por uma vida que julgou ter atingido ao máximo de emoção e entendimento, mas sem haver encontrado motivos ocultos e justificáveis, como condição lógica e sensata para o prosseguimento de sua existência. Então, após deixar a sepultura, é vitimado propriamente pelas cenas atrozes, que lhe ferem mais fundamente a esfera mental do que mesmo o corpo emotivo de contextura exclusivamente astral. É um sofrimento tão comum e intenso quanto o dos demais suicidas, difere apenas pelo motivo de ser mais intelectual, pois também fora essa condição a maior preocupação do seu espírito na carne, enquanto que outros sofrem mais atrozmente na esfera emotiva, onde se situa a força das paixões. O homem de raciocínio desenvolvido, reconhecendo-se sobrevivente e imortal, sem duplicar a sua angústia mental, por sentir-se envergonhado da exagerada valorização atribuída ao seu intelecto e a proverbial indiferença para com a mística da sobrevivência da alma no além-túmulo. O seu sofrimento é acerbo, mas profundamente moral e acusatório, anotando-lhe todos os momentos perdidos nos raciocínios vaidosos e prazeres epicuristas de exclusiva relação com a vida provisória da carne. Revê as sequências benfeitoras das quais bem poderia ter usufruído em benefício da própria inteligência. É inimaginável o sofrimento daquele que atravessa a vida humana carregando exaustiva bagagem à conta de valioso tesouro e, após a morte truculenta, verifica que o seu carregamento é de pedras que deixara de trocar pelo ouro da esperança imortal. Esse mesmo intelecto desenvolvido depois tortura dantescamente o seu dono deslocado, pois esforça-se em rebuscar o recôndito da alma para achar ali o mais débil espinho da desilusão e da vergonha íntima, para ele ver que a inteligência superlouvada, mas incapaz de criar a própria aventura. Esse sofrimento não conta com outras atenuantes que não seja o próprio lenitivo da humildade ou da aceitação da própria dor, como holocausto às culpas e atos irrefletidos no mundo transitório. Mas, se o caminho já houver sido percorrido por um intelecto apurado, tentando uma realização de sentido moral no mundo,
O suicida poderá se rejubilar depois, ante a certeza de sua realidade imortal e a esperança de compensar, em seguida, a frustração anterior. Mesmo quando, em nova consciência, para evitar nova saturação intelectual prematura, num estágio benfeitor e sob novos experimentos que lhe graduarão também o despertamento espiritual, é certo que esse tipo de suicida intelectual já terá sofrido em si mesmo o efeito mórbido de sua precipitada autodestruição, pois a lei kármica, como já dissemos, move-se sob a ação do próprio agente que a perturbou. Pergunta: poderíeis nos informar sobre os motivos de algumas crianças se suicidarem em tenra idade, conforme já tivemos conhecimento? Ramatiz: os espíritos suicidas que, durante o tempo em que estão desencarnados, em vez da rebeldia teimosa ou da ociosidade deliberada, aceitam serviços sacrificiais e cooperam em favor de outros infelizes, quando depois se reencarnam sempre conseguem atravessar a fase infantil, ou a juventude terrena, algo imunizados contra os perigosos estímulos suicidas que, na forma de verdadeiros ecos enfermiços da loucura passada, buscam a mais diminuta vigilância espiritual para se infiltrarem perigosamente no psiquismo e o conturbar novamente. Em consequência, aqueles que se revoltam contra a perspectiva de servir e aprender junto às falanges dos trabalhadores desencarnados, preferindo curtir o orgulho atávico da personalidade humana, na rebeldia inconformada, também desprezam a oportunidade do socorro que teriam durante a infância da sua reencarnação retificadora e graças ao cimento da amizade superior. Acrê-se que tais rebeldes consideram de pouca valia os próprios ensinamentos evangélicos deixados por Jesus, ou mesmo dados por outras consoladoras doutrinas espirituais. Demasiadamente orgulhosos e ostensivos, ainda envaidecidos pela astuta autossuficiência, consideram supérfluos ou inúteis os recursos da terapia evangélica, apreciando-a como um meio ingênuo e incapaz de sustentá-los em suas vidas dificultosas no mundo da carne. Aliás, não se pode atribuir excessiva malevolência a esses poucos indivíduos que se acreditam senhores absolutos de seus atos, pois embora já tenham decorrido 2000 anos de propagação do Evangelho do amado Jesus, nem por isso a humanidade terrícola também demonstra sua confiança nele. Se os homens não duvidassem do generoso trabalho do sublime Jesus, é claro que há muito tempo eles teriam se libertado dos renascimentos físicos e das incessantes retificações dolorosas, que são consequentes de sua estultice e rebeldia espiritual. Em verdade, todo o arcabouço grandioso do Evangelho ditado pelo Cristo repousa nesta singela frase de oculta significação: o meu reino não é deste mundo. Tanto do lado de cá como aí na crosta, muitos espíritos onerados por crimes, suicídios ou rebeldia ao bem e à luz subestimam e combatem ferozmente a extraordinária força criadora do Evangelho, desconhecendo seu potencial assombroso e a particularidade valiosa de transformar almas impuras para a cidadania angélica. Por isso, alguns inveterados suicidas, rebeldes a qualquer amizade redentora no espaço, descem para a carne sem a iniciação da humanidade, do afeto e do perdão evangélico, cercando-se novamente dos velhos comparsas e adversários impiedosos que já os abateram no passado. Excessivamente confiantes em si mesmos e com todos os equívocos da alma ignorante, submetem-se às provas obrigatórias da reencarnação terrena com o perispírito já vibratoriamente impermeável à proteção superior. Infelizmente, alguns deles não conseguem ultrapassar, sequer, o período da infância e alcançar as retificações kármicas posteriores, então deixam-se vencer muito cedo pela melancolia das provas futuras, que já adivinham na sua mente enfermiça e são revestidas pelos seus inimigos espreita, nas sombras, que lhes avivam os estímulos suicidas do passado. Quase sempre, a insânia os toma ainda na fase juvenil, resultando os quadros trágicos do suicida precoce, que comovem o mundo ante a surpresa de tal incógnita humana. Pergunta: e no caso de alguns suicídios de sexagenários,
e até octogenários, como já tivemos conhecimento, em que muitas vezes nem ao menos oferecem motivos aparentes para tais tragédias. Porventura, em idade tão avançada, ainda estão sob a atuação dos estímulos suicidas do passado. Ramatiz, sempre vos temos advertido de que, mesmo no mundo espiritual não há regras sem exceção. Nem todas as crianças que se suicidam são espíritos exclusivamente de ex-suicidas do